E aí eu quero perguntar para vocês, gente, esse negócio de falso mestre, falso profeta, esse negócio de trazer ensinos errados, errôneos, começou agora? É de agora? Não, há muito tempo. A gente vê, por exemplo, que nem a gente comentou em off, o Rafinha comentou, dada a gente vê a importância de falar sobre isso, dado a quantidade de textos bíblicos que você tem no Novo Testamento alertando sobre isso. Então, durante toda a igreja primitiva, ali, a igreja de Atos, a gente vê os apóstolos corriqueiramente falando. E não só os apóstolos, mas o próprio Jesus, em 2 oportunidades, pelo menos eu me lembro aqui, no Sermão do Monte, quando ele fala a respeito, né, dos que haveriam falsos mestres, e quando ele vai lá no sermão escatológico dele, em Mateus 24, ele fala que haveriam falsos profetas que viriam em nome dele, que viriam se dizendo os pequenos cristos. Ou seja, é uma coisa que está em voga desde o tempo de Jesus e continua totalmente atual. E até um pouco antes. Na verdade, está em voga desde antes. Né? No Velho Testamento já havia... Aquele momento, no momento dos dias de Jesus, para a gente entender o contexto também, o judaísmo ele não era nada homogêneo. Né? O judaísmo não era, naquela época... Haviam partidos. Havia uma série de partidos, uma série de entendimentos diferentes sobre diversas coisas. Tinha gente que achava que era para ser submissa a Roma mesmo e que ali a gente ia prosperar. Tinha gente que achava que a gente tinha que ficar, debaixo ali de Roma durante um tempo. Depois o Messias ia vir, mas como um líder militar. Tinha gente que acreditava na ressurreição, tinha gente que não acreditava. Então era uma série era uma massa, como não era homogênea, um turbilhão ali, né? Era um vulcão de várias formas diferentes de entendimento sobre o texto. Então, de vez em quando, surgia um dizendo que era o Messias. Né? De vez em quando surgia um dizendo, em Atos também fala isso, quando os sacerdotes se reuniram para falar sobre os primeiros cristãos, e ali Gamaliel se levanta e fala, vamos, se for de Deus, vai prosperar. Vai prosperar. Se não, e aí a gente não pode fazer nada sobre isso. Se não for de Deus, vai morrer. Então, esse foi o primeiro entendimento. Então, ao longo... Gamaliel diz isso, né? Diante da indagação dos próprios sacerdotes e tudo mais. E eu quero dizer uma coisa, Rafa, antes da gente continuar. Eu acho tão interessante porque nós estamos aqui entendendo que, desde o começo, já tem ali os falsos mestres e os falsos profetas. Né? Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 a 22, vem deixando claro que se aquilo que o profeta disser não acontecer, ele não profetizou do Senhor, ele falou de si mesmo, e ele falou com presunção, e até mesmo diz para não temer essa pessoa. E por que Deus dá esse alerta? Porque existia. Porque surgiria. Então, assim, eu vou te alertar. Pode aparecer alguém que fale e não está falando em meu nome. Pastor Rashid, presta atenção. Isso aqui é uma coisa fera. O que é a profecia? Falar em nome de Deus. Sim. Isso. Tem coisa maior do que isso? Não. Qual é a maior pessoa no mundo? Deus. Tem alguém que Quem tem é a mais pessoa mais credibilidade? autoridade? Quem é que tem mais autoridade? Aí eu chego e falo assim, eu tô falando em nome dele. Ele tá mandando dizer isso, né? Cara, era uma cartada que era massa. difícil de rebater. Né? Não tem o que rebater, Como é que cara. rebate? Ia ser aceito. Tinha que ser 100%, aceito. né? Então, era uma coisa de manipular poder, era uma coisa de tomar o poder à força. Então, quanto mais eu falo em nome de Deus, e quanto mais eu digo para você que eu estou empossado aqui agora, de autoridade, manipulação, né? de autoridade para poder exercer diante de você aqui uma liderança, uma influência, o que quer que seja, a partir de agora, tudo que eu falava tem que ser considerado. Sim. Então, ele tinha esse poder, correto? Só que enquanto você estava falando, eu estava pensando, cara, como que até hoje, com tanto de conhecimento, com tanta coisa escrita, porque não tinha o Novo Testamento naquela época, o Velho estava se desenrolando, não tinha nada escrito, tudo bem, era mais compreensível, não tinha né? a facilidade de prensa, de pesquisa e etc, e comprovação. Cara, mas como que até hoje conseguem as pessoas serem enganadas? É muita displicência na busca verdadeira do Evangelho, é muita displicência de saber que eu tenho acesso livre a Deus e ainda te permitir continuar sendo enganado. Mas cara. veja só, Mas é pastor. o que o texto de Oséias diz, né? Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Falta interesse, né? E assim, Então, você não busca, você o quer Novo Testamento, fácil. de uma maneira geral, quando ele vai nos vaticinando acerca de falsos mestres e profetas, nos transparece, quando você vai lendo os textos, que... Vaticinando. Pegou. Hoje a gente está assim. O que transparece quando você vai lendo é uma progressão, é um aumento, não é um retrocesso desse processo, é um Não. aumento.
O aviso nunca é assim, ó, vai ficar forte agora, depois vai diminuir. Não. Na verdade, é o oposto. Até porque sempre quando aponta para os últimos dias, aponta um crescimento de falsos profetas, falsos ensinos, Não suportarão, não né? suportarão. Que chega ao ponto de 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 3, ele fala assim, de que haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não vão mais suportar o evangelho. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e recusarão dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Eita. Você sabe, O combustível do falso profeta. Ei, Essa galera tá na cobiça. É o cara, ele quer um cara que fala o seguinte, essa tua cobiça é a aí, minha ó, própria Tá vontade, certinho. meu desejo, o combustível o do falso combustível do falso profeta é a certinho. cobiça. profeta. É o desejo. Bom, isso aí vai Caramba. diretamente... Não, essa merecia né? mais um segundinho. Mais um segundinho. Caraca, velho, mas é isso. A razão pela qual nós temos hoje tantos falsos mestres e profetas. A galera não suporta essa doutrina. É. Eu quero alguém que fala da minha cobiça, que a minha cobiça é É o isso meu aí, próprio pô. prazer. Tá isso aí. Vai aí. E eu volto no texto, né? Vai A aí que você pessoa tá certinho, pô. Vai, pô. Eu volto no texto. Estão entregues aos seus próprios prazeres. Prazeres. Uau, velho. Quando você-